Falamos agora de um assunto que tem preocupado e tem que preocupar mesmo a produção rural brasileira. Eu falo a respeito da apreciação, acontecia na última sexta-feira no Supremo Tribunal Federal, no STF, com relatoria do ministro Edson Fachin, que votou, inclusive, de uma maneira que a produção rural brasileira considera muito polêmica, porque, para a maior parte, considera que se ocorrer o final ou deixar de ter a observação ao chamado marco temporal, qualquer terra, qualquer área no Brasil passa a ficar passível de invasão. Houve um pedido de destaque, como você já acompanhou na nossa programação e em entrevistas anteriores aqui na nossa semana, do ministro Alexandre de Moraes, e por isso agora ela vai ser ainda votada posteriormente. A questão é se outros 5 ministros acompanharem Edson Fachin. E é por isso, e até para falar um pouco a respeito dos riscos que ocorrem nesse momento no STF contra o direito à propriedade, que nós vamos conversar com o procurador do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeia, que participa conosco aqui no Agricultura BR. Doutor, obrigado pela participação mais uma vez. Há algum tempo o senhor já tinha participado aqui conosco. E essa preocupação em relação ao direito à propriedade e até de ser invadido é uma preocupação real? O produtor precisa mesmo estar preocupado com esse cenário? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu preciso estar preocupado, sim. Eu já venho alertando isso há algum tempo, que através da manifestação de várias ONGs que estão envolvidas com as questões indígenas, elas estão vendo nesse julgamento uma oportunidade de mudar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado lá no julgamento da Raposa Serra do Sol, de que para que haja demarcação é preciso que haja ocupação indígena tradicional ao tempo da Constituição de 88. Se não for entendido assim, qualquer invasão indígena à vida depois, até mesmo depois desta data de agora, ela pode ser transformada em indígena sob o argumento de que era uma terra que foi ocupada antigamente pelos indígenas. Então, nós estamos num momento de muita insegurança jurídica. O voto do ministro Fachin é muito ruim tecnicamente e ele desconsidera uma técnica que vem sendo utilizada pela legislação brasileira desde a época do Brasil colônia, que é de garantir a posse dos índios naquelas terras que eles ocupam tradicionalmente. A Constituição de 88, nesse aspecto, não fez nenhuma inovação. Sempre as leis e as constituições disseram a mesma coisa. Terra ocupada pelos indígenas tem que ser garantida a sua posse. Doutor, nós consideramos polêmico esse momento, porque discuti-lo agora e um voto como esse que foi colocado pelo ministro Fachin traz essa insegurança jurídica que o senhor acabou de apontar. Nós temos casos em todo o país, seja Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, inclusive muitos deles com a decisão de reintegração de posse já deliberada pelo próprio STF em alguns casos, e isso não ocorre, as terras continuam invadidas. No entendimento do senhor que acompanha esses casos, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, quais seriam as ações possíveis hoje para o produtor rural, que a gente tem dito que precisa estar mobilizado por isso, porque isso vai afetar todo mundo? Quais seriam as ações possíveis hoje no Brasil para conseguir sensibilizar os ministros que ainda vão votar no STF? Eu me parece que tem que haver uma atuação aí organizada, né, da sociedade civil brasileira, primeiro, movimentando os seus representantes políticos para que façam as suas manifestações e deem dimensão que o problema merece. As suas instituições, nós vemos assim que as 3 primeiras páginas que você olha nos acórdãos desse processo, mostra que tem ali 3 páginas de ONGs envolvidas e fazendo sustentação e fazendo pressão. Então, as entidades representativas da sociedade civil, dos produtores, tem que ter uma atuação, além de uma meia dúzia que tem ali, como se, né? E além disso, tem que também fazer uma divulgação disso que está acontecendo de uma maneira muito forte para que a própria sociedade brasileira entenda o que está fazendo. O que nós estamos vendo é praticamente a revogação
da propriedade privada no Brasil, através de uma expropriação do Estado, que essa terra vai ser estatal, passa a ser estatal e não dos indígenas, né? O que pode levar a uma estatização generalizada das propriedades privadas no Brasil. Hoje nós já temos 37% do Brasil com áreas indisponíveis por unidade de conservação, por assentamentos do INCRA, ou então por demarcações indígenas, e isso pode não ter fim, né? Afinal de contas, nesse critério que o ministro Fachin pretende fazer uma verdadeira revanche histórica, qualquer área vai poder ser demarcada. Doutor, o senhor tem uma vasta experiência, acompanha isso diariamente. Eu lembro da sua última vinda, até conversava com uma produtora rural aqui do Mato Grosso do Sul, da região de Dourados, quando o senhor esteve aqui uma vez, inclusive com a atual ministra da Agricultura, que é aqui do Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina Corrêa da Costa, e outros representantes da produção, sendo muito mal recebido, inclusive por indígenas, por representantes desses indígenas. Neste momento, essas ações que são tomadas, que foram tomadas junto ao STF, eu tenho conhecimento de algumas ações que foram, inclusive, encabeçadas pelo CIMI, entre outras instituições, elas acabam por beneficiar de alguma maneira de fato o povo indígena, porque aparentemente parece uma coisa meramente ideológica essas tomadas de decisão que acabam nesses processos que foram para a Suprema Corte. Eu acabei de dar um depoimento para a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, e ali eu expliquei um pouco mais devagar que nós chegamos à conclusão, quando eu estava dando assessoria ao Congresso Nacional na CPI da FUNAI e do INCRA, de que essas questões indígenas, de meio ambiente, assentamentos, elas não têm nada a ver com o objeto. Não beneficiam os indígenas, porque são imediatamente após a demarcação, são abandonados à própria sorte para viver na mesma situação de miséria que sempre levaram. Então, assim, elas é uma ação geopolítica internacional organizada e patrocinada por amplos recursos através de ONGs que atuam no Brasil muito fortemente. Então não tem nenhum benefício. E aí no Mato Grosso do Sul não é que nós fomos mal recebidos, nós fomos recebidos a tiros, né? Inclusive com a presença da ministra. Rodinei Candeia, a gente poderia conversar muito mais tempo sobre esse assunto, mas eu vou encerrar com uma pergunta única. O Brasil inteiro está te vendo, está acompanhando pelo canal do Boi, o canal do Boi na internet, as outras TVs que estão linkadas aqui conosco também. Eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta: o que o produtor rural, como que ele pode neste momento se posicionar, o que ele deve fazer, que a preocupação de fato é muito grande. Vou agradecer a todos os telespectadores que mandaram mensagem agora, não vou poder ler o nome de todo mundo, mas participação de público realmente muito efetiva neste momento, doutor. O que eles podem fazer? Um resumo das perguntas que estão sendo enviadas aqui. Não só o produtor rural, como a própria sociedade brasileira tem que mobilizar os seus representantes, os seus parlamentares, mobilizar as suas instituições e divulgar ao máximo isso que está acontecendo, mostrando a sua indignação com esse caminho que está sendo levado pelo Supremo Tribunal Federal, infelizmente pelo ministro Fachin, que inclusive era sócio da maior ONG de atuação no Brasil, do Instituto Socioambiental. Então ele tem que dar respeito à posição que ele ocupa e não fazer uma advocacia de ONG lá no Supremo Tribunal Federal.